quarta-feira, onde vamos considerar a parábola da vinha descrita, contada por Jesus, e vamos lá para Mateus capítulo 21, vou localizar aqui na minha Bíblia, uma versão diferente de Isaías, mas uma versão correspondente que o Senhor Jesus apresentou, registrada por Mateus, capítulo 21, versos 33 até o 43. Então, ali, neste texto agora de Mateus, Jesus agora vai desenvolver o tema de Isaías capítulo 5, lançando um pouco mais de luz sobre o caráter e as ações do dono da vinha e aquilo que ele realizou em favor dela. Eu não vou fazer a leitura, mas a parábola nos dá conta de que um proprietário arrendou a sua vinha a uns lavradores e se ausentou, foi para bem longe. No entanto, quando ele entendeu que já era tempo de a vinha ter produzido e dado frutos, ele enviou seus servos, representados pelos profetas, para recolher a parte que lhe cabia desta produção. E os lavradores, o que fizeram? Espancaram esses servos. Finalmente, o proprietário enviou o seu próprio filho, simbolizando Jesus, e eles também mataram, espancaram e mataram. Pensava o dono, vão respeitar o meu filho porque é o herdeiro, mas eles não respeitaram. Pelo contrário, eles disseram, é o herdeiro, vamos matá-lo e assim tomaremos posse da vinha. O que mais poderia ter feito? O Pai nos amou tanto que nos deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta pergunta, o que mais Deus poderia ter feito, que é o tema da lição desta semana, vai aparecer aqui também de forma interessante. Veja que depois de Jesus contar esta parte da parábola, então nos diz que Jesus, aqui mencionando, perdão aqui que eu me perdi, só um minutinho. Tá, agora sim. Verso 40, perdão. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, é a pergunta, o que fará a aqueles lavradores? Pergunta de Jesus, registrado no verso 40. Responderam, veja que a parte interativa da parábola, fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Jesus faz a mesma pergunta que fez Isaías. O que mais eu poderia ter feito? E agora ele faz uma pergunta diferente. O que mais esse dono poderia ter feito? Ou o que ele deixou de fazer para que aqueles lavradores agissem dessa maneira? No entanto, ao fazer a pergunta, aqueles que ouviram a parábola disseram, ele vai eliminar estes lavradores maus, vai fazê-los perecer e vai entregar a outros. Então, permanece a pergunta. Essa demonstração daquilo que Deus fez e de tudo que Deus fez, evidenciada no texto de Romanos 3, que nós ainda vamos voltar na lição da quinta-feira, versos 25 e 26 e 5, 8, o que mais poderíamos esperar de Deus? O que mais Ele poderia nos conceder além daquilo que nos foi dado, especialmente na cruz do Calvário, porque na cruz Ele nos concede a plena justificação, o perdão completo, porque a cruz demonstra que Deus fez todo o possível para reduzir e eliminar o mal, sem pisar nas regras de engajamento, sem deixar de levar em conta o contexto em que estas ações deveriam ser executadas, um contexto de amor, de justiça, levando-se em conta o livre-arbítrio de suas criaturas. Se houvesse, faz uma pergunta o autor, outra forma disponível para alcançar este objetivo, será que o Senhor não a teria escolhido? Muitas vezes nós questionamos não o que Deus fez, mas a questão do tempo, porque esse tempo não é abreviado. E para essa pergunta, vale as mesmas afirmações que eu acabei de fazer nas regras de engajamento.
levando-se em consideração isso, nós sabemos muito pouco dessas regras e sabemos muito pouco das motivações pelas quais Deus as estabeleceu e quais regras foram estabelecidas. O tempo é uma dessas questões. Nós sabemos que ele faz parte dessas regras, mas ao nosso ver, no nosso entendimento, Deus já poderia ter eliminado o mal de uma vez por todas, mas Deus ainda não o fez. E se ele não o fez, ele sabe o que está fazendo. Volta a pergunta, o que mais ele poderia fazer? Se ele deu tudo, se ele fez tudo que era possível, isso está demonstrado na cruz. Então, meus queridos irmãos, quando houver alguma dúvida, alguma angústia que surja de nossa parte em relação àquilo que Deus poderia ter feito ainda, ou aquilo que Deus vai fazer, olhemos para a cruz, olhemos para o sofrimento do Senhor Jesus, porque nele, na cruz e no seu sofrimento está a demonstração, a evidência de todo o amor de Deus, de toda a sua justiça, de tudo aquilo que ele poderia fazer, está sintetizado, simbolizado na cruz do Calvário. Quando olhamos para a cruz, vemos quanto sofrimento e dor o pecado causou, não só a nós, mas ao próprio Deus. No entanto, a liberdade inerente ao amor era tão sagrada, que Cristo se dispôs a suportar tudo isso em nosso favor, ao invés de destruir o mal pela raiz, imediatamente, pela força como ele poderia ter feito. Quando lemos Isaías, aquelas letrinhas pequenas que aparecem, 53:4, o autor faz uma pergunta. Quais enfermidades? Porque lá Isaías menciona que Cristo suportou nossas enfermidades, nossas dores. Quais enfermidades e dores Cristo suportou na cruz? A maior e mais agoniante delas foi a experimentar os efeitos da segunda morte, a morte da separação eterna com Deus, que nós jamais iremos entender, porque nós confiamos e esperamos pela fé ressuscitar na primeira ressurreição e não passar pelos horrores da segunda morte. Mas foi isso que Jesus suportou. O que isso nos diz sobre tudo que Deus fez por nós e a salvação que Ele nos oferece? Perguntas para a nossa reflexão, e desta maneira colocamos um ponto final na lição da quarta-feira.